Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Vitória tranquila do Sport para cima do Motoclube por 5-0. O Leão da Ilha não apresentou dificuldades para vencer o adversário maranhense e conquistar a segunda vitória de maneira consecutiva na Copa do Nordeste. Em 4 jogos, 3 vitórias, 2 fora de casa e a primeira diante do seu torcedor. Pouco mais de 8.600 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas da Ilha do Retiro para conferir essa goleada rubro-negra, mais uma na temporada. O Sport, que no campeonato estadual já havia aplicado 2 goleadas e agora mais uma, desta vez pela Copa do Nordeste, contra um adversário frágil que não vem fazendo um grande campeonato maranhense, mas que mesmo com essa fragilidade ao longo de 2025 em seu início, é um adversário que, por exemplo, perdeu apenas por 2 gols para a equipe do Fortaleza na mesma Copa do Nordeste. Então uma goleada até mesmo para que o Sport pudesse ampliar o seu saldo de gols, algo que pode ser decisivo, para as posições do seu grupo, bem como também elevar a confiança e a autoestima de alguns jogadores que estavam em baixa, como o caso do próprio Fabrício Domingues, que acabou anotando um dos gols dessa goleada rubro-negra em casa. Comenta à vontade a respeito dessa vitória do Sport, deixa o seu like nesse conteúdo, se inscreve no canal do Anderson Batista, porque hoje foi uma vitória tranquila do Sport. O Sport não viu tantas dificuldades para vencer o Motoclube. O Motoclube também é uma equipe que criou pouco ao longo do jogo, mas é uma partida onde a gente chama mais uma vez a atenção do torcedor. Lógico, o resultado é de suma importância para a sequência do trabalho e até mesmo para desafogar um pouco as cobranças em cima do técnico Pepa, mas ainda não é o suficiente para deixar com que o trabalho de Pepa ainda seja questionável à frente do comando técnico da equipe. Pepa é um treinador que hoje mais uma vez modificou o time do Sport. Ele contou com o retorno de Kaique França, com a estreia de João Silva na zaga, com o Fabrício Domingues como titular, o Atêncio por dentro, tendo o Romarinho como um dos titulares na partida, tendo o Pablo voltando aí ao ataque do Sport, fazendo a sua partida como titular. Então foi um Sport mais uma vez modificado. A gente não pode deixar aqui de frisar que o Leão teve aí mais uma formação diferente para um jogo. É óbvio que começo de ano a maioria dos técnicos adotam esse tipo de postura, mas do Sport torcedor ele vem cobrando jogo após jogo uma equipe principal. Em alguns pontos a gente precisa ressaltar, como por exemplo ainda a falta de ritmo de Fabrício Domingues. É um atleta que nitidamente, embora o placar de hoje e o gol anotado, o 4º gol anotado no jogo, é um cara que ainda ele precisa de um pouco mais de ritmo, ainda muito fora de algumas divididas de suas principais características, que é a marcação, que é aquela vitalidade do jogo físico, ainda cometendo muitas faltas bobas do meio de campo. Mais uma repartida regular do Zé Lucas. A lateral direita hoje ela provou para o torcedor do Sport que a contratação de Matheus Alexandre, pelo menos nesse início, ela trata-se de um pequeno equívoco, dos 9 milhões, tão famigerados 9 milhões de reais investidos no lateral ex-Cuiabá, porque o lado direito foi o mais ativo, com a presença de Di Plácido como titular, bem como também a assistência de Hereda, no gol marcado por Carlos Alberto, que fechou a conta dos 5-0 diante dos maranhenses. Então o lado direito participativo sem a presença de Matheus Alexandre. Ainda a gente fica com o questionamento da zaga. Para mim, um jogo seguro do João Silva, embora a gente não possa trazer aqui mais detalhes a respeito dessa estreia. É um atleta que ainda precisa ser testado, ainda precisa ser observado em jogos onde o Sport será mais confrontado pelo seu adversário. Como falei do Zé Lucas, a regularidade, se mantendo ali como um jovem muito promissor e que já para muitos uma realidade do futebol. Um cara que tem aí muita personalidade em campo, consegue distribuir bem essa bola na iniciação das jogadas à frente da defesa. E o Atêncio, para mim, aí uma grata surpresa do jogo de hoje,
assim como, né, a redenção de Barleta depois de algumas partidas ruins, onde a bola também não estava contribuindo, né, a bola não estava entrando, embora as tentativas do atacante do Sport foram as duas peças que mais me chamaram a atenção. Não à toa estão na thumb aqui desse vídeo do canal, né? Tanto o Rodrigo Atencio como o Christian Barleta fizeram aí boas partidas e contribuíram diretamente para os gols e a construção dessa goleada. E no segundo tempo, as alterações de Pepa, já com o placar de 4-0, ele insiste mais uma vez em paciência, desta vez entrando na vaga do Pablo, coloca Johan no jogo, coloca Gustavo Maia no jogo, coloca o próprio Carlos Alberto na partida. Então foram algumas das alterações feitas pelo técnico português, até mesmo para poupar alguns de seus atletas. Sabe-se que no final de semana o Sport vai ter, né, uma dura missão de viagem até o sertão do estado para buscar uma vitória diante do já rebaixado Petrolina, mas uma vitória que pode dar ao Sport, né, a possibilidade de jogar em casa, né, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, as polêmicas quartas de final que acontecerão nos dias de carnaval, né, no domingo e na segunda de carnaval. Então nada melhor como buscar essa vitória fora de casa e não depender de resultados de outras equipes, porque o Sport fazendo a sua parte diante do Petrolina, o Sport poderia ir muito bem aí, quem sabe, né, garantir esse quarto lugar, que é o máximo com o qual o Sport pode atingir no Campeonato Pernambucano. Na Copa do Nordeste o Leão vai muito bem, obrigado, né, 2 vitórias fora de casa, essa vitória agora diante de seu torcedor, 9 pontos, né, esse resultado de hoje, né, ele praticamente encaminha essa vaga do Sport à fase seguinte da competição, até porque a Copa do Nordeste restam apenas agora 3 jogos em sua primeira fase, né, e o Sport agora terá aí desafios mais complicados pela frente, né, já viu aí adversários como o próprio Ferroviário, né, a própria equipe do Motoclube hoje, né? Então esses adversários eles não mais se repetirão na primeira fase e a equipe do Rubro Negra será muito bem testada daqui para frente e as cobranças elas continuarão, porque é um elenco caro, é um investimento alto e por mais que goleadas contra Maguari, né, contra a própria equipe do Motoclube hoje, né, e façam com que o Sport ganhe confiança ao longo da temporada, né, e resgate até a confiança de alguns dos jogadores que não vinham tão bem, mas a gente ainda precisa ver a formação do Sport com o encaixe das próximas contratações, né, e das contratações que já apareceram inclusive no bid nessas últimas horas, né, do Rivera, do próprio Sérgio Oliveira, né, do Lucas Cunha, zagueiro, né, esses nomes ainda serão inseridos no time principal, serão testados. E isso, de uma certa forma, traz uma esperança para o torcedor de uma melhora num setor que é muito contestado, que é o setor do meio de campo. A questão da criação, o Sport ainda é uma equipe que explora bastante as jogadas de bolas alçadas à área, né, e vai precisar melhorar nesse aspecto, em termos de construção das jogadas por dentro, com a bola no chão, com qualidade para envolver a equipe adversária. Mas é aguardar também os nomes com os quais vão contemplar esse setor de meio e dar esse incremento ao time de Pepa, e se realmente ele consegue formatar esse time titular, que é o que o torcedor do Sport espera com muita ansiedade, né, que é essa formatação do time no meio de campo, para que essa tal consistência ela possa aparecer. A gente não pode deixar de lado que o Sport vai precisar repetir atuações como hoje, só que contra adversários mais testados, e que lhe testará daqui para frente ao longo da temporada 2025. Mas de hoje a gente não tem muito o que dizer, uma vitória, né, que o torcedor esperava que o Sport pudesse vencer em casa. A goleada talvez para uma parcela considerável da torcida seria algo que hoje não sairia do papel, mas na prática a equipe conseguiu desenvolver e saiu com esse elástico placar, que dá aí essa folga, essa margem no grupo da Copa do Nordeste e consequentemente confiança para os atletas para a sequência dos jogos deste ano. Comenta à vontade, torcedor rubro-negro, deixa aí o teu destaque, quem foi aí o jogador que para você participou mais, teve aí, né, essa noite brilhante, como citei há pouco, Atencio e para mim Christian Barleta foram os nomes que participaram bem.
Podem ter tido outros, né, como a estreia do João Silva, bom jogo do Di Plácido. Comenta à vontade e deixa a tua opinião aqui dentro do nosso canal dessa vitória rubro-negra por 5-0 diante do Motoclube pela Copa do Nordeste. Este é o canal do Futebol Pernambucano. Para mais informações a gente volta a qualquer momento aqui dentro da nossa plataforma. Até mais!